Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje tem tema jurídico. Eu adoro falar sobre direitos do consumidor. Quem tira as nossas dúvidas é o advogado Dr. Marcos Bernardini. Me acompanha neste programa, não saia daí. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar hoje com tema jurídico. Eu particularmente adoro, porque eu acho que quanto mais informação a gente tem sobre este tema, mais afiado a gente fica para garantir os nossos direitos. Tema de hoje, direitos do consumidor. Participe ligando para cá e fazendo a sua pergunta no 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pela nossa rede social favorita, que é o Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Todos os dias eu coloco qual é o tema do bate-papo, hoje já está lá, portanto, que o bate-papo de hoje é sobre este tema, na minha página do Facebook também. Então corre lá, facebook.com/Denise Luque. Através desta página, lembrando que é uma página de curtir, e você pode curtir e compartilhar com seus amigos e familiares, você consegue mandar mensagens, e sou eu mesma quem lê estas mensagens. Então, mande as mensagens que a gente consegue conversar, interagir, você sugere os temas, eu sempre respondo. Quem pede o contato de algum especialista que esteve aqui, eu tento sempre ter esse cuidado. Nem sempre é possível responder a todas as solicitações, mas quando é possível, sempre é feito. Participe, o importante é você participar. Tem dica de aplicativo também para você que nos assiste. Você tem Periscope no seu celular? E siga o missionário R.R. Soares, @R.R. Soares _, aplicativo gratuito, ao vivo. Você consegue acompanhar mensagens, pregações e o dia a dia do missionário R.R. Soares. Muito fácil de baixar, como eu falei. Não tem custo algum, é só você seguir R.R. Soares _, vai lá na loja de aplicativos e faça isso. E depois, divirta-se lá no Periscope, acompanhando todos os dias a rotina do missionário. Fique tranquilo, porque se você não consegue assistir em tempo real, então naquela transmissão ao vivo, você tem 24 horas para assistir a esse conteúdo. Cria-se um histórico. Você consegue ver aquilo que você perdeu e até mesmo rever as transmissões que você mais gostou. Então, corre lá. Hoje um tema jurídico que eu particularmente adoro. Direitos do consumidor. Dr. Marcos Bernardini, advogado, obrigada por ter vindo. É um prazer te receber. Imagina, eu que agradeço. Sempre estou à disposição. Vamos falar sobre esse tema, né, doutora? Eu sempre falo, e olha, às vezes eu até sou repetitiva quando eu falo que é difícil fazer valer nossos direitos. É muito difícil, doutor? É muito difícil. Normalmente, o fornecedor, ele acaba se valendo da dificuldade que a gente tem na justiça, dos valores que às vezes são pequenos para algumas situações, e aí no rol dos consumidores, aquilo acaba se tornando um valor considerável, né? Então, de repente são 10, 20 reais para um, mas quando você vai ver a gama de consumidores envolvidos, ele acaba se beneficiando disso, né? Então muita gente acaba deixando o seu direito para lá, né? Não vai atrás, exatamente porque o fornecedor, não é? O empresário, ele sabe disso, então ele cria realmente essas dificuldades exatamente para se beneficiar dessa situação. É muito comum, infelizmente. Então a gente tem que saber dos nossos direitos para não deixar com que isso aconteça. Para ninguém conseguir enrolar, gente, pelo menos não tão fácil assim como eles tentam fazer sempre, né, doutor? Verdade. Vou dar um exemplo aqui que a gente vai caminhar e vai chegar nesse assunto, mas receber cartão de crédito em casa, muitíssimo comum. Hoje em dia, nem sempre foi assim. Hoje em dia eles vêm bloqueados, você precisa desbloquear e aí você dá anuência àquele recebimento, né? É verdade. É interessante isso porque, assim, quando o Código de Defesa do Consumidor ele veio, ele colocou uma proibição expressa, porque antigamente, não é, a gente tinha muito rotineiramente isso acontecendo. Era muito comum. Então, às vezes você chegava em casa, tinham 2, 3, não é, cartas de administradoras mandando cartão de crédito. E às vezes você recebia, às vezes você não recebia. Então, alguém podia, inclusive, fazer compra no seu nome, desbloqueava. Isso, né? Às vezes o porteiro do teu prédio tem os seus dados pessoais, se
fazia passar por você, né, desbloqueava e tudo mais. Então o código veio e proibiu o envio não solicitado. A partir daí, algumas administradoras começaram a diminuir o envio não solicitado, outras elas colocam a gravação, não é? Para que você fale se você realmente quer aquele envio de cartão. Mas agora, foi esse ano, recente, se eu não me engano, 2, 3 meses, nós tivemos então uma decisão do STJ dizendo que o simples envio do cartão de crédito já gera dano moral. Então agora eu acredito que as administradoras vão tomar um pouco mais de cuidado. Doutor, no último mês, eu, Denise, recebi 3 cartões. Olha só, já pode pedir dano moral. 3 cartões, doutor? Já pode pedir dano moral. Antes a gente não entendia assim, porque o enviou é ilícito, mas se não tive um prejuízo, então se alguém não desbloqueou, não fez compra no meu nome, não aconteceu alguma coisa a mais, eu não tinha o dano moral. Agora não é? O STJ mudou o entendimento e só enviar já é um ilícito e cabe dano moral. E sabe por que é uma situação complicada? Porque você não pediu, aí você vai ligar porque você quer cancelar algo para você não correr nenhum risco de gerar. São cartões que têm anuidade, uma são cartões série que de geram situações, gastos. E às vezes você não quer aquele cartão para não se endividar. Ainda que você tenha recebido e tudo mais, hoje em dia o direito do consumidor ele também se preocupa com o que nós chamamos de superendividamento, não é? Ou seja, é aquele consumidor que vai recebendo crédito do banco, do cartão e de uma série de outras pessoas, e aí quando ele vai ver, ele está numa bola de neve, pagando apenas juros, e ele não consegue sair daquela situação. Então o direito do consumidor também quer proteger essa pessoa, para que ela não se superendivide. Eu acho que isso é muitíssimo responsável, e é de muita responsabilidade de quem fornece esse crédito. Exatamente. A quem já está endividado, enforcado, como se diz popularmente, né? Então, e parece que eles querem isso mesmo, eles querem que você fique realmente numa bola de neve, comece a parcelar, e a hora que você vê, você só paga juros, não sai mais daquela situação. Conta, você já pagou até. Sim, você está pagando mesmo juros? Só juros, né? Só juros. E eu sempre acho que quem fornece esse crédito, que eles se comunicam, os bancos se comunicam, todo mundo sabe a vida financeira de cada um. Porque hoje em dia, eu sempre acredito que a pessoa que forneceu, ela tem que ser responsável. É verdade. Tanto quanto aquele que tomou o crédito, né? Mas não pode ser da pessoa que está endividada, porque há um oferecimento de crédito absurdo. É desregrado, hoje. não é? Exatamente. Então, e pelo contrário, eles devem ter algum sistema que verificam que você está comprando ou que está com algum tipo de dívida e parece que vem, não é? Ali, por coincidência, né? Do nada aparece, olha, você tem um limite, você tem isso, use, parcela em tantas vezes. E aí você vê o valor da parcela. É muito comum, como não é? Se estivesse o brasileiro aproveitando daquele momento. Ou o momento do país. E aí vê o quanto você tem na conta e tudo mais, e aí ele fornece uma parcela que eventualmente caiba naquilo que você recebe, mas quando você vai calcular a extensão daquele valor, você paga 3, 4 vezes mais do que ele te emprestou efetivamente, né? Então muita gente não presta atenção nisso e é extremamente importante, né? Perfeito. A gente fala sobre eu falei sobre os bancos, já a gente volta a falar sobre isso, até mesmo sobre o endividamento, porque eu também acho que é uma responsabilidade dividida. A gente tem ligação, quem fala conosco agora é a Zilá, do Rio de Janeiro. Oi, Zilá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vinda, obrigada por ter ligado. Obrigada. Pode perguntar. Sabe o que é? Eu queria perguntar ao doutor, porque a minha neta, ela foi na Bienal do Livro e passando lá, tinha assim, um negócio de revista que só mostrando o cartão de crédito seria grátis, entregaria grátis em casa. E já tem 2 meses que está vindo a cobrança de R$50 de um cartão de crédito dela. Ela ligou para lá e essa revista falou que ela não poderia cancelar. Então ela vai ter que pagar 1 ano uma coisa assim que foi propaganda enganosa. Que pergunta sensacional, Zilá. Obrigada, um beijo para você, doutor. Isso acontece. Acontece. E sabe o que é? O que tem por trás disso é interessante. As editoras, elas dão bolsas de estudos a universitários para que esses universitários fiquem na porta das universidades oferecendo como se fossem brindes, revistas, e pedem o cartão dizendo assim, não, é só para um registro, é só para um cadastro, e não é. Ele faz ali com o seu cartão um pedido da revista. Isso é muito comum. Eu coordenei um juizado. Seríssimo, inclusive, né? É crime, inclusive, né? Eu coordenei um juizado
registrado por 5 anos. O que tinha de problema desse tipo não está escrito, né? E aí que eu descobri o porquê, porque numa dessas situações eu acabei recebendo a pessoa que tinha vendido, não sei como a pessoa achou, e ela veio no juizado e eu perguntei, mas você está enganando a pessoa, o que é isso? E ele falou, a editora me paga por eu fazer a assinatura, oferecendo como se fosse brinde, e não é um brinde. Então, é muito comum, eu dou aula já há 11 anos, então eu chego na porta da faculdade, tem um monte, né, de pessoas ali, olha, você já pegou seu brinde, você já pegou seu brinde, e eu sei que não é brinde, mas muita gente acaba realmente se deixando levar, sendo enganada por conta dessa situação, mas a editora, ela é responsável por isso, né? Então, no caso de que a dona Zilá falou, ela tem que enviar uma carta registrada para a editora, informando o que aconteceu, que isso não foi dito a ela no momento em que ela recebeu essa revista, e a partir desse momento, ficando registrado isso, ela pode, se a editora não cancelar a assinatura, ela pode ingressar com uma ação até no juizado, que é bastante fácil, não é? E aí cancelar isso e até pedir eventualmente uma indenização. Tá. Interessante, né? Porque o que é falado e a gente acredita na palavra das pessoas. A gente está ali desprevenido também, né? Porque você está passando na rua e aí, olha, você pegou seu brinde, e aí você para, né? Porque brinde, todo mundo quer um brinde, não é? E aí você para, eu quero um brinde. E aí você só tem que preencher aqui, mas me empresta seu cartão de crédito, aí você fica meio assim, a pessoa fala que não é nada e você acredita. Quando você vai ver, na fatura vem o débito daquele valor. Aliás, isso abre uma observação muitíssimo importante também, da gente não ficar vacilando com o nosso cartão de crédito. De jeito algum, né? Pode dar informação. Hoje, os postos de combustível, eles se preocupam também com isso, porque antes eu não saio do carro para abastecer. E os homens geralmente saem, né? Desce. O pessoal tem costume às vezes. E aí leva o cartão e vai até a maquininha. Eu sempre peço para trazer, exatamente. Né? E eu só dou o meu cartão quando a máquina está ali. Então, às vezes, até mostra para eles verem que bandeira que é, para saber que máquina que traz. Mas hoje eles têm evitado pegar o seu cartão, né? O que é uma conduta muito prudente. Porque, infelizmente, né, a gente tem que imaginar que isso pode acontecer. Então, você tem que tomar cuidado com os seus dados, com o seu cartão de crédito. Não pode, de forma alguma, perder de vista um documento seu, o cartão, né? Então, eu vou lá passar e volto. De jeito nenhum, você não sabe para onde ele foi, você não sabe se ele tirou uma foto, você não sabe se ele escaneou, você não sabe o que está acontecendo, né? Então, nunca acreditar efetivamente. Se colocou numa daquelas máquinas adulteradas. Exatamente, que acaba pegando as informações. Né? Isso tem muito, principalmente impostos de gasolina. É muito comum. Inclusive para sacar dinheiro, infelizmente a gente tem que tomar cuidado até com o local que a gente faz isso. Não só pela segurança, né, da parte externa ali, de você sair com algum dinheiro, pode ser qualquer dinheiro, mas também pelo local. É de confiança aquele lugar, né? A gente sabe que... Observar antes de entrar no local, né? Porque às vezes o bandido ele não está lá dentro, não é? Ele está fora vendo quem vai entrar, se tem mais gente, ou seja, ele fica observando isso. Então, infelizmente é uma realidade que a gente vive, a gente tem que então se adaptar e tomar os cuidados necessários para evitar qualquer problema depois, né? Vamos entrar então no quesito internet, porque hoje compras na internet, olha, muitíssimo comuns. É verdade. Quem relutou um pouquinho para comprar pela internet hoje já acha bom, porque você não precisa ir até a loja, você tem a facilidade de receber o produto não pagando às vezes um pouquinho mais, mas receber num prazo curtíssimo. Mesmo quando eu tenho percebido isso, né, fiz bastante compra pela internet, esse prazo é longo para garantia do estabelecimento, mas chegava em si 1/3 do tempo que foi determinado, né? Então acho que isso é muito bacana. Mas eu vou aproveitar, deixando esse assunto da internet, que a gente vai falar de devolução de produto, troca, desistência. Mas hoje, as TVs a cabo, a telefonia, todos têm site na internet. E às vezes você tem o desconto para você aderir àquele plano, se for pela internet, é mais barato. Então você faz essa adesão ali pela internet, porque o veículo tanto faz, se você vai ligar, né, ou se você vai aderir ali, site seguro, o próprio site ali, tomando esse cuidado sempre, porque você vai ter que colocar alguns dados, sempre bom lembrar. Aí, uma situação que acontece, não é só comigo não, acontece com muitas pessoas. Você faz essa compra, você compra esse pacote, esse serviço,
Tá lá, tudo tá registrado. Você deu até um print na tela, tirou uma foto. E é importante mesmo. Importante fazer isso, né? Aí a pessoa te liga, porque eles ligam para confirmar. As Mas olha, o valor estava errado. Não é esse valor que você comprou pela internet, não. É um pouquinho maior, ou variações de meses de desconto. Eram 6 meses, agora são 5, aí aumenta R$20, no outro diminui R$10. Enfim. Eles acabam fazendo um jogo de valores. Exatamente. É verdade, eu quero isso saber acontece. se isso pode ou de não. De jeito nenhum. E como é que a gente age num caso desses? Você pode exigir que seja cumprida a proposta tal qual ela foi lançada lá na internet. E outra coisa que é interessante, hoje em dia não se pode mais diferenciar uma compra porque ela é pela internet ou porque ela é num ambiente físico, não é real. Você não pode fazer isso. Eu, por exemplo, tenho uma loja aqui em São Paulo que normalmente ela coloca promoções na internet, no site, e aí eu vou até a loja, porque é perto, inclusive, da minha casa, e aí o preço sempre está diferente. Vai ser, olha, na internet o preço é outro e eu quero pagar aquele preço. E eu sempre consigo, né? Ele fala, é verdade, ainda dá uma de boa. Eu não sabia, que estranho, não é? Eu falei assim, ok, é estranho, mas eu quero o preço da internet, porque eu tenho o direito de pagar o mesmo valor por conta de ser o mesmo produto, né? Então, eles fazem isso, às vezes, por conta de um chamariz, né? Para chamar a atenção de quem está ali na internet, mas não pode mudar o valor, não pode mudar depois porque ligou para você, e você pode exigir que seja, então, realizado naqueles mesmos moldes que você viu ali na internet o anúncio, né? Você acaba ficando, às vezes, vencido, porque a pessoa está ali treinada para te induzir, não é? Então, olha, treinada para te induzir, mas até para induzir mal treinado. É verdade. Aí fala assim, não, olha, eu te dou 20, mas tira 10, põe 5. Isso, não é assim que eles fazem. E aí você fica tão cansado daquela situação, você fala assim, tá bom, não é? Então eles acabam ganhando nisso. Sim. Mas a lei vence pelo cansaço, mas a lei não permite isso. E eu sempre falo, se cada um de nós, e eu sei que dá dor de cabeça, porque ontem eu passei muitos minutos no telefone, lutando por um direito meu também, mas precisa fazer. Porque tem que acabar com essa história, né? Então a empresa sabe que... Vou atender o Wilson, a empresa sabe que está errado. Wilson, boa tarde para você. Wilson fala conosco de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Tudo bem? Ô, Denise. Denise, boa tarde. Obrigado por me atender. Obrigada, Wilson. Já não é a primeira vez que eu falo com você. Lógico que você não vai lembrar, mas eu várias vezes eu ligo para aí para saber de algumas coisas. Seja sempre muito bem-vindo. A você também eu já agradeço. Olha só, quero perguntar ao doutor uma situação. Eu moro aqui numa localidade chamada Brejal, interior de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho uma linha telefônica de uma operadora que eu acho que não devo nem mencionar o nome, aqui opera aqui no estado do Rio, há 17 anos. E no meu endereço, eles nunca mandam as faturas, nunca chega na data de vencimento. E aí, durante esse tempo todo eu ligo para eles reclamando, a conta não chegou, como é que eu vou pagar? Eles dizem assim, você pode pagar na casa lotérica. Da minha casa até a casa lotérica tem uma distância, que aqui é roça, é o interior da cidade de Petrópolis, onde eu moro, na fazenda. Eu vou à casa lotérica pagar, porque não recebi a fatura. Então lá eu falo o número do meu telefone, a moça recebe. Aí no mês que vem, se a fatura vier, vem me cobrando uma multa, porque paguei na casa lotérica. Eu volto a reclamar com eles. Se eu for procurar na agência do Correio, eles dizem assim, não tem nada aqui. Chego em casa, ligo para Oi, nós já colocamos no Correio. Eu digo assim, mas vocês têm que dizer para o Correio entregar a carta. Ele disse, é você que tem que ver. Eu não tenho direito de fazer alguma coisa contra essa empresa. O que é que eu posso fazer para que... E se eu não pagar, eles cortam o meu telefone. Que coisa louca. Perfeito, Wilson. Obrigada pela tua pergunta. Obrigada por essa colocação maravilhosa, por compartilhar conosco um pouquinho do teu dia a dia. Doutor, eu, Denise, sou leiga no assunto, mas entendo que se o serviço é fornecido naquele endereço... o correio tem que entregar a carta naquele endereço. Tem que entregar. Só que a gente tem um problema aí. É direito do fornecedor exigir o pagamento e mandar a conta. Mas se eu não recebi a conta, eu não tenho o direito de não pagar. O Wilson está fazendo certo, então tem ele está indo atrás. Agora, o que ele pode fazer, como é reiterado, isso pode acontecer também com outros consumidores. Então, ele pode fazer uma denúncia no PROCON ou no Ministério Público para que ou o agente do PROCON ou o próprio promotor de justiça tome uma providência em termos mais amplos, não é? Agora, ele tem que pagar a conta na data e se cobrar multa porque ele pagou atrasado, infelizmente, a lei não resguarda o consumidor
consumidor nesse sentido. É a mesma coisa no caso de greve de banco. Nós tivemos recentemente greve de banco e não é porque tem a greve que me impossibilita de pagar de alguma outra forma. Eu tenho que dar um jeito de pagar, seja pela internet, um caixa eletrônico. E se eu não pagar, eles podem cobrar a multa e ainda que eu esteja com o boleto em mãos. Agora, pelo que o Wilson falou, ele está pagando no dia certo, porém a multa está chegando porque ele está pagando na casa lotérica. Ah, daí não, aí realmente está errado, não é? Se ele pagou na data, não importa. Se não tiver em atraso, não tem por que receber a multa. De jeito algum. Então Exatamente. a multa ela pode vir pelo atraso do pagamento. Não porque ele pagou na casa lotérica. Local, de jeito algum, não é? Até porque a casa lotérica, ou até, nós temos algumas situações em que lojas de móveis, lojas que vendem eletrodomésticos, você pode pagar a conta, não é? Sim, porque você tem um convênio entre aquela loja e uma instituição financeira, e a instituição financeira se responsabiliza por aquele pagamento. Então, não importa onde você pagou. Se você conseguiu fazer o pagamento na data e isso demorou para compensar porque era um correspondente, ou seja lá o que for, aí o consumidor não tem nada a ver com isso. É obrigação do consumidor pagar até a data do vencimento. Ele pagou, a partir dali, ele não tem mais responsabilidade alguma. Tá. Então, ele poderia fazer uma denúncia no PROCON porque não está recebendo esse boleto. Na data, exatamente. E aí o próprio PROCON vai entrar em contato com a operadora e pedir explicações. Então, de repente, numa situação dessa, resolve. Tá, perfeito. Importante essas perguntas que vêm dos telespectadores, porque cada um divide um pouquinho do seu dia a dia, a gente consegue enriquecer ainda mais o bate-papo, né? Internet, comprei... você falou então que não pode ter diferença do preço da loja online e da loja física. Não pode. Maravilha, então agora a gente já sabe que tem mais essa ferramenta aí. Mas acontece... Aí você chega na loja, eles falam, às vezes você tem que ser mais incisivo e às vezes até um pouco rude, o que não é legal, né? Infelizmente, Aí você fala, não, mas eu sei que eu tenho direito a ter o mesmo direito desse preço aqui, eu quero esse mesmo preço. Não, mas na loja online é mais barato mesmo. Pede pela loja online. Não, tem que chamar o gerente e exigir que o preço seja dado nos mesmos termos na loja física, né? Eu tenho até hoje receio de comprar pela internet, compro, não é? Mas eu, por exemplo, eu prefiro o boleto ao cartão de crédito ou qualquer outra modalidade de pagamento, porque alguns sites realmente são bastante seguros e tudo mais. E você tem a comodidade da compra pela internet, que hoje em dia, nossa, é muito interessante. Mas ainda assim eu prefiro o boleto se eu tenho essa opção do que o cartão de crédito para evitar qualquer tipo de problema, mas realmente é muito mais cômodo. Comprei pela internet. Aí tem o prazo lá. Eu até falei, às vezes o prazo é curtinho, outros o prazo é bem longo. Você até fala, meu Deus, mas se demorar tudo isso, eu vou ficar cansada de esperar. Chega rapidinho, é só para se resguardar mesmo. Exatamente, agora, tem que cumprir o prazo. Tem que cumprir. Não cumprir o prazo, eu posso, inclusive, não receber mais. Eu posso desistir da compra porque ele não cumpriu uma obrigação que ele estabeleceu ali comigo no ato da aquisição daquele produto. Então, se prometeu para um mês, eu estou esperando aquele produto para um mês. Se não veio, eu posso não querer mais, eu posso até querer pedir uma indenização. Vamos supor que eu compro um presente, para um aniversário e eu estou contando com aquele prazo. E ele não chega no prazo, eu acabo então ficando com aquele presente que não vai me servir para nada. E eu posso pedir inclusive uma indenização por conta deles terem extrapolado o prazo que me deram. Então é perfeitamente possível. O fornecedor, a partir do momento que ele se coloca numa obrigação, ele tem que cumprir. Ele não pode simplesmente falar de qualquer outra situação que não o cumprimento efetivo. A sorte dessas lojas, desses estabelecimentos, é que nós, brasileiros, sempre nos viramos. Então, não chegou o produto, você tem que de última hora comprar esse presente, aí você dá um jeito de comprar. É verdade. Porque se fosse levado mesmo tudo a ferro e a fogo ali, e cada vez que você comprou um presente para alguém, o presente não chegou antes do aniversário da pessoa, se a gente fosse atrás para pedir essa indenização, tenho certeza que ia diminuir o número de muita gente deixa para lá. Para fim de ano, vou deixar... eles aumentam o prazo. Tudo bem porque também. Falam que acaba tendo um volume maior de compras e aí precisa de mais prazo. Não importa se ele falou que vai entregar em 5 dias ou em um mês. O que importa é
cumprir o prazo que deu, exatamente. Então, se falou que são 5 dias, 5 dias, né? Um mês, entregou em 5, que bom, é o que normalmente eles acabam fazendo. Agora, deu um prazo e não cumpriu o prazo, aí não pode, né? Eu valorizo muito, e aí você conte a sua experiência também, tanto como advogado como consumidor mesmo. Eu valorizo muito o site que posta fotos do produto de todos os ângulos possíveis. É verdade. Então, de lado, num ângulo, com uma luz, com outra luz. Eu gosto disso, eu valorizo, porque é difícil a gente comprar uma coisa pela internet. Sem ver, né? Ali, sem ver. Presencialmente. Lojas de calçados, então. Algumas lojas de calçados colocam até o comprimento ali do calçado. Então, eles colocam as medidas em centímetros dos calçados, que é para você pegar um que você já tem, você mede. Medir. Mesmo assim, tem as condições das trocas, que a gente vai falar, né, da desistência também. Mas você diminui a chance do erro. Acho que tá aí, você quebra um negócio excelente para você investir nesse ramo, é colocar muitas fotos, postar muitas fotos. Todas as informações, né? E é direito do consumidor, né? O consumidor, ele tem direito de ser completamente bem informado a respeito do produto que ele está adquirindo. Então, quando é presencialmente, numa loja física, é até um pouco mais fácil, porque você está ali, você pode pegar, você pode experimentar. Agora, na internet, você perde um pouco dessa peculiaridade. Então, o fornecedor, o empresário, ele tem que estar atento a dar todas as informações, descrições, variações daquele produto, exatamente para evitar, até para ele próprio, empresário, qualquer tipo de discussão depois, não é? Porque o consumidor, se receber um produto ruim, ele vai reclamar. Se ele não reclamar, ele vai falar mal da loja, né? Vai colocar em vários sites que nós temos que você pode formular sua reclamação. Eu, por exemplo, como consumidor, eu não compro num site se antes eu verifico que ele tem algum tipo de reclamação e ele não resolve. Porque reclamação até pode ter, não é? Mas tem alguns sites que tem índice se a reclamação foi atendida, se não foi atendida, se deu certo. Então, eu vou pesquisar. Isso é muito importante. O consumidor tem uma arma de pesquisa na mão para saber se aquela empresa que ele está comprando é uma empresa idônea, se ela resolve os problemas dos consumidores quando o consumidor tem algum tipo de queixa, ou não, simplesmente vendeu e a partir daquele momento você, consumidor, está ali com aquele problema na mão, não é? Então, é muito importante o consumidor ele ter acesso a essa informação, ele buscar essa informação. E hoje, com a internet, é muito fácil. O site dos PROCONs, eles colocam, inclusive, uma relação daqueles que recebem maior número de reclamações. Então, você tem um ranking de reclamações dos PROCONs, você tem site especializado em receber reclamação do consumidor, se teve a solução, se não teve a solução. Então, você tem que, antes de comprar, antes de negociar, você tem que ir atrás de informação para evitar um problema futuro. Tá. Hoje a gente já tem vários instrumentos, várias ferramentas para fazer isso. Então, é nossa responsabilidade também ir atrás, olhar. Claro, reclamação, e eu também faço isso com hotéis, né? Então, você vai escolher um hotel para viajar, né? Eu dou uma olhada lá. Leva muito em consideração de que país fala aquela pessoa que está fazendo aquela reclamação, né? Então, é reclamar sobre segurança, às vezes, se é uma pessoa de um país muitíssimo evoluído ali, que reclamou da segurança, você tem que ponderar também, exatamente. Afinal a gente mora no Brasil e a gente convive com outras situações, né? Também leva muito em consideração. Agora, reclamação sempre tem, né? Tem que ver se a empresa resolve aquela solicitação. Olha aqui a pergunta do Marcelo Teixeira. Enquanto você responde essa pergunta, eu me preparo para dar um recadinho. Marcelo Teixeira, ele fala sobre o endividamento e na volta do outro bloco eu vou falar mais sobre essa questão do endividamento que eu acho importante. Está numa época boa para falar sobre isso. Ele diz: doutor, tenho uma dívida de R$700, mas o cartão de crédito, então a empresa está cobrando dele R$1.350. Ele diz: eu só pago o valor justo. Ele está disposto a pagar o valor da dívida dele. Acredito que tenha incidido ali juros, né? Por isso que aumentou desse jeito, que os nossos juros são uma maravilha. Se ele pagar só o valor da dívida, o que acontecerá?
Essa é a pergunta do Marcelo. Vai respondendo aí. Ele vai ter problema, né? Infelizmente, ele não pode pagar só o valor da dívida e acabar deixando isso para o cartão de crédito. Pode pagar o valor da dívida, mas imediatamente tem que ir atrás de um órgão, ou o PROCON, ou o juizado especial cível, ou um advogado para entrar com uma ação, para discutir essa diferença. Infelizmente, se você só paga o valor mínimo e depois você acaba deixando para lá, você vai ter problema, eles vão negativar o seu nome, vai incidir juros sobre essa diferença e quando você vê isso virou uma bola de neve, os R$300 que você tinha pago, daqui a pouco vai virar 1.400 só em razão dos juros. Então, paga o valor que você entende devido, mas imediatamente após você deve procurar um órgão competente para discutir essa diferença, se ela é legal, se ela não é legal e por que existiu esse valor de diferença. Mas antes disso, não dá para você fazer nada. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Tem tema jurídico, a gente fala sobre direitos do consumidor com o advogado, Dr. Marcos Bernardini. Tem dica de filme para você que nos assiste, viu, doutor? Tem dica de filme agora no Consulta ao Doutor. Pode rodar o VT. Deus quer que eu volte para casa. Aonde a senhora for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. Sabe o nome dessa mulher? O nome dela é Ruth. Quero fazer dela minha esposa. Não vai fazer isso sem direitamente. O que devemos fazer? Orar. E para ter mais informações sobre este e outros filmes, é só acessar o site www.gracafilmes.com.br. Não tem cedilha, então fica do jeito que está escrito aqui, ó, gracafilmes.com.br. Doutor, nós estamos numa época onde as pessoas compram um pouquinho mais do que nos outros meses, porque é fim de ano, né? Acaba ficando mais relaxado, tem o 13º. Isso, quer dar uma lembrancinha. Sim. A maioria das reportagens feitas hoje sempre falam que você trocou o nível do presente, né? Então era às vezes um presente, agora por conta da crise, é uma lembrança. Perfeito. Sim. Né? E a gente sabe que o presente é o que menos importa. O importante é estar junto, o amor, o carinho, né? Unir as pessoas, fazer as pazes, se brigou, aí passou o ano com a cara virada, de repente faz as pazes. Acho que isso vale muito mais do que qualquer presente, um presente de qualquer valor. Mas a nossa equipe maravilhosa, Poliana Paiva, aliás, você que está em casa pode um dia passar pelas ruas de São Paulo e encontrar a nossa produtora Poliana Paiva. Ela foi para as ruas de São Paulo perguntar para o pessoal sobre essa questão das compras do final de ano. Pode rodar. Agora, você se planeja para as compras de final de ano? Planejo. O que você está fazendo? Por enquanto, nada ainda. Mas a senhora se preocupa, a senhora tenta de alguma forma não entrar com dívida no começo do ano? Ah, sim, não entro de forma alguma com dívida no começo do ano. Isso eu não entro mesmo. E aí vou deixar uma parte para comprar os presentes de natais da minha família. Todo ano eu compro, todo ano eles brigam comigo, mas eu sou assim. Ah, eu tô. Um pouquinho, né? Mas só que tá tudo caro e agora com esse negócio de trabalho aí, todo mundo sendo mandado embora, as crises. Mas a gente vai acima do possível, que a gente puder comprar, né? Pelo menos pra fazer a alegria da criançada, tá bom, né? Na verdade, eu tô mais economizando, que tá difícil para todo mundo. Vamos ser realistas. Tá difícil para todo mundo em geral. Eu tô mais devagar, eu tô devagar, na verdade. Olha, eu estou me planejando, até porque eu vim dar uma passeada aqui também, ver como é que tá aí as coisas financeiras, né, os presentes também. E eu tô bem planejando mesmo. Sim e não, pela crise que tá, não, mas sim. De qualquer forma, você vai ter que gastar. Adorei, parabéns, Poli. É difícil às vezes parar as pessoas na rua, tá todo mundo com pressa, a gente sabe que isso é um trabalho bastante difícil. Poli, parabéns. Teve um rapaz que falou, olha, tá difícil para todo mundo. Foi interessante. E um outro que eu até entendi exatamente a colocação dele, tô preparado e não tô ao mesmo tempo. Porque, olha, a gente sabe que tem que comprar uma lembrancinha, mas você tem que priorizar. O dinheiro não vai simplesmente se multiplicar na sua conta. Pelo contrário, então, né? Exatamente. Então, ao receber esse dinheirinho extra, que é o 13º salário, que às vezes durante o ano, infelizmente, ele já fica comprometido, né? Tem que priorizar. Nós falamos da questão do endividamento, dessa responsabilidade, né?
Muitas empresas se aproveitam desse momento para te oferecer antecipadamente, depois você perde uma parte desse dinheiro. Quem está enforcado precisa fazer isso, aí pega esse... Acaba entrando numa dificuldade maior depois. Perfeito. Mas o que a gente tem que priorizar? A gente sabe, claro, uma das nossas entrevistadas fala das crianças, né? Então, às vezes você vai priorizar o presentinho das crianças, mas... ao invés de comprar o presente para a família inteira, tem que fazer o que com esse dinheiro? O que é o uso responsável desse dinheirinho que vem do 13º salário? O mais importante é você organizar, então, antes de comprar presente, antes de pensar no final do ano, no Natal, na lembrança da criança, do marido, da esposa e tudo mais, você tem que pensar que esse dinheiro que vem a mais, ele deve ser reservado para as contas de início de ano, porque no início de ano nós temos uma série de impostos, aí a criança não vai ter que ter o brinquedinho, mas ela tem que ter o material escolar, tem matrícula da escola. Então, nós temos um grande número de dívidas para o início do ano. Então, é importante que parte do 13º fique reservada para essas dívidas de janeiro. E se você já tem, eventualmente, dívidas que veio no curso do ano, as empresas, elas costumam oferecer um abatimento, às vezes bastante considerável, na sua dívida se você paga à vista. Então, é uma boa oportunidade para você negociar a sua dívida. Então, eu acredito que, antes de tudo, você tem que negociar a dívida que você já tem e não fazer uma outra dívida. E aí, se sobrar, não é, um pouco daquilo que você recebeu, aí compra uma lembrancinha para todo mundo. Não é? É óbvio que não vai ser aquele presente, de repente não vai fazer, não é, a criança tão feliz e tudo mais, mas o importante é o carinho, é um brinquedinho que você dá, uma lembrança, não é? É você estar ali no Natal em família e tudo mais, e você vai entrar, pelo menos em janeiro, sem uma dívida para te perturbar. Então, é importante você ter esse dinheiro para negociar com o seu credor. Então, se você liga para o seu credor e fala assim, olha, a dívida está em R$1.000, mas eu tenho 200, 300, 500 reais aqui, eu te pago à vista. Vamos resolver? Muitos resolvem. Eu já vi, em alguns casos, eles darem 80% de desconto por dívidas bastante antigas. Ou seja, você acaba limpando o seu nome, resolvendo uma dívida e ainda guarda um dinheirinho para as lembrancinhas de Natal e, eventualmente, até para as contas que vêm aí surpreender a gente em janeiro. Uma das nossas entrevistadas também fala, não vou começar o ano com dívida. Acho que é uma grande vitória. Sim. Não começar o ano com dívida, né? É verdade. É algo realmente a se comemorar na situação atual. Se for possível, eu acho que é o ideal você quitar suas dívidas, não fazer novas dívidas e entrar o ano já com aquilo que nós temos. Porque estão falando que vai piorar, não é? Que o ápice da crise vai ser em março. Se agora está ruim, eu nunca vi, né? Não sou tão velho, mas converso inclusive com outros advogados. Teve até o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, ele disse numa entrevista que ele, não é, já tem bastante idade, ele disse que ele nunca passou por uma crise tão feia como essa que nós estamos passando. Então, se o pico da crise vai ser em março e agora já está quase que insuportável, a gente tem que se preparar. Então, é óbvio que a gente tem que se divertir, vai chegar aí o Natal, nós somos, não é, uma sociedade que culturalmente gosta do Natal, gosta de dar um presente e tudo mais, mas a gente tem que fazer isso com consciência para evitar chegar o ano que vem e a gente ter um problema muitíssimo maior para resolver. Com criatividade a gente consegue brincar do amigo secreto, dar uma lembrancinha para cada um, porque amigo secreto é bom que todo mundo ganha um presentinho. Faz um amigo chocolate, isso, né? Com criatividade a gente consegue que todo mundo saia presenteado e o importante é, como eu falei, reunir as pessoas que você gosta, sua família, seus amigos, enfim. Agora, entra na questão dos direitos do consumidor, já que a gente está falando de dívidas, a gente sabe que não é uma situação agradável, ninguém quer ficar devendo. Ninguém quer, a pessoa deve porque não tem condições de pôr em dia aquelas dívidas, né? Ninguém, não é uma situação agradável, é verdade. Entra no direito do consumidor ou já é uma outra área a cobrança? É no direito do consumidor. Nós temos disposição específica no Código de Defesa do Consumidor, dizendo que as cobranças, elas devem ser ponderadas. Então, de forma alguma, o consumidor ele pode ser colocado numa situação vexatória por estar devendo, não é? Então, a empresa pode até negativar o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, pode fazer ligação, mas essas ligações devem ser ligações urbanas, não é? Então, não pode chamar a pessoa de caloteira, por que você está devendo?
devendo, essas coisas de forma alguma deve ser no horário razoável, então não pode ligar para você fora do horário comercial. 10 horas da 10 noite. horas da noite. Se for ligar, então, num telefone fixo, só pode falar com a própria pessoa. Então, atende a sogra e, é que ele está devendo. Então, de jeito algum, isso pode acontecer. Cabe o quê? Indenização por dano moral. Indenização? Mas e como é que você faz isso? Porque as pessoas, elas às vezes não passam nome, mesmo nas ligações do telemarketing mesmo, elas... Você tem que provar, às vezes, por meio de testemunha, não é? Agora, eu já vi caso, né, na justiça em que a empresa mandava torpedo cobrando. Mas era assim, era de 5 em 5 minutos. Realmente aquilo é infernal, não é? Então, de 5 em 5 minutos, você recebendo um torpedo dizendo que você está devendo, é muito ruim. E a pessoa ingressou com a ação e conseguiu uma indenização por conta disso. Porque era muito insistente aquela cobrança. Então, agora, se nem não pode. Nem é o celular da pessoa e você recebe essa cobrança? Aí é pior, aí realmente gera indenização, porque você está expondo uma situação financeira que é individual, é particular, exatamente. Uma pessoa que de repente não tem nada a ver com ela, não é? Eu já vi casos que a pessoa ligou no serviço da empresa, então mandou e-mail, não é? Eu não sei como, mas eles conseguem o cadastro da pessoa e manda e-mail para um terceiro, da família e tudo mais, e você acaba se constrangendo, porque você está com uma dívida, você não quer falar, não é, para algum parente, se não tem uma intimidade, você não vai dizer que você está devendo. Ninguém vai resolver, você não tem que comentar sobre isso. E aí, de repente, a pessoa vem, olha, eu recebi um e-mail aqui falando que você está com uma pendência, né? E aí é horrível essa situação. Então, não pode acontecer isso. O Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor quanto a esse tipo de prática. Tá. Tem telespectadora na linha, é a Ana Maria, fala conosco de Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi, Ana Maria, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, seja bem-vinda, obrigada por ligar, fica à vontade. É para saber do doutor, esses boletos informativos que a empresa é obrigada a mandar via correio para a gente, quando eles insistem em falar que é disponível pela internet, que você só estando disponível na internet, eles não têm a obrigatoriedade de enviar para a gente, se isso é correto e procede. E a outra seria, como vocês falaram aí, inclusive o doutor, que quando não tem o valor de online da loja física, o poderia procurar o gerente. Isso já aconteceu comigo e quando eu falo com o gerente diz que eles não têm vínculo com nada via site e às vezes são lojas com nome de referência, tipo assim, um exemplo, Casa X, que está no ar. Caiu a linha, mas a gente entendeu, viu, Ana Maria? A gente entendeu a sua pergunta, doutor. Eu vou caminhar para dar um recadinho. Eu tenho um pouquinho de tempo. A gente começa respondendo a questão da... A gente continua depois, se não der tempo. A gente começa perguntando sobre a pergunta da Ana Maria do boleto. Que quando está disponível online, eles não são obrigados a te mandar. Isso é interessantíssimo, porque... Verdade. A própria pessoa pode querer receber em casa. Boleto, inclusive, é uma maneira de nos lembrar, porque os e-mails... Tem gente que nem e-mail usa, né? Então, os mais antigos, às vezes nem usam e-mail, tem todo o direito, nem precisa usar o e-mail. Agora, o e-mail passa, né, doutor? De repente não vem com o nome da empresa, você não abre todos os e-mails, porque o que tem de spam é uma maravilha, né? Queria que você falasse um pouquinho se a gente pode exigir o boleto em casa. Pode sim exigir, né? Então o consumidor ele pode exigir o boleto em casa, mas o que deve ter acontecido com a dona Ana Maria é que no momento da contratação, quem vendeu deve ter colocado lá que ela optava por receber por meio eletrônico, por meio de um e-mail ou qualquer outra forma eletrônica. Mas você a qualquer momento pode solicitar que essa forma seja mudada, seja revista e que você receba por meio físico. Então é comum que as empresas hoje em dia possibilitem várias formas de pagamento de uma despesa. Então, por e-mail, o boleto, em alguns casos eles mandam até o código de barras por mensagem. Agora, você pode exigir uma forma de recebimento até para propiciar você a efetuar corretamente o pagamento. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje tem tema jurídico. A gente fala sobre os direitos do consumidor com o advogado Dr. Marcos Bernardini. Doutor, nossa telespectadora, então, Ana Maria, perguntou do boleto,
né? Então, a gente pode exigir uma outra forma de pagamento, exatamente. Qualquer uma, né? A empresa, ela tem que disponibilizar formas de pagamento, já que eu tenho obrigação de pagar e nadar. Pode ser débito em conta, pode ser no cartão de crédito. Eu achei interessante, tem algumas empresas hoje em dia que mandam o código de barras por mensagem, né? Então, é bastante tranquilo. Manda o boleto, manda o e-mail, ou seja, eu tenho que ter facilidade para efetuar o pagamento, já que eu sou obrigado a efetuar o pagamento na data, sob pena de eu ser multado, eu pagar juros, né? Então, ela tem que me disponibilizar. E se eu quero o boleto, ela não pode falar, eu não te mando o boleto. Não, eu quero o boleto, senão a gente vai ter um problema. Perfeito. Outra pergunta que ela faz é da loja física e online, que aí chama o gerente e o gerente fala, mas a gente não tem nada a ver com a loja online. Se for a mesma loja, se for uma plataforma da mesma loja, né, então não poderia acontecer isso se for uma outra loja. Por exemplo, algumas lojas só fazem venda de vários produtos, não tem vinculação com uma loja física. Ah, né? Então nós agora... temos lojas grandes hoje que vendem produtos de fornecedores menores e que aí só é utilizado essa plataforma. Exatamente. Então, a gente entra nesse site, que é de uma loja que tem física até, mas você está comprando produtos de outras pessoas. Aí não. Aí não, porque é como se não fosse a empresa, é como se você entrasse em outra loja. Porque aí nem tem na loja física. Exatamente. Então, assim, nós entendemos que o ambiente virtual é como se fosse a loja, não é? Só que é uma loja virtual. Então, se você vai no site da própria empresa, então é como se fosse uma filial dela, né? É uma outra loja, como a gente vai em tantas outras, e eu não posso ter diferenciação da loja X para a loja Y se ela é uma rede, né? Então, ainda que em ambiente virtual, faz parte da rede e eu tenho que ter o mesmo preço, as mesmas condições. Agora, se aquele produto não faz parte, se aquela plataforma não faz parte dessa rede, é uma outra loja, aí o consumidor não pode exigir. Então, ele tem que verificar se aquele site é da loja física. Isso é importante. Comprei pela internet. Comprei pela internet, recebi o produto, não é do jeito que eu pensei. Desisti, nesse meio tempo, enquanto eu estava no prazo de chegar o produto, aconteceu um imprevisto, inclusive nem poderia investir mais esse dinheiro, 1000 coisas, doutor. É interessante. Posso desistir? Pode. O consumidor, quando ele compra pela internet ou fora do estabelecimento, não é, da empresa, então pode ser na porta de casa, sei lá, na rua, em qualquer local, ele tem 7 dias para desistir da compra. E não importaria se de repente veio o produto em boas condições, do jeito que ele comprou e tudo mais, ainda assim ele tem, a partir do momento em que ele recebe o produto, ele tem 7 dias para dizer para o fornecedor, eu não quero mais, não é? E ele não precisa sequer justificar o porquê, né? Então ele não precisa falar, olha, eu não quero mais porque eu mudei de ideia, eu não quero mais porque não é do jeito que eu quis, eu não quero mais porque eu me arrependi. Ele não precisa falar, ele simplesmente em 7 dias o consumidor ele tem direito de falar, eu não quero mais, e aí tem que ser desfeita a compra, não é? O mais importante é que as empresas sabem desse direito do consumidor e elas costumam enrolar o consumidor para que ele não consiga registrar nesse prazo de 7 dias que ele não quer mais. Então você, enquanto consumidor, tem que registrar essa sua insatisfação, essa sua vontade. Então, seja por uma carta registrada, seja por um e-mail, de qualquer outra forma que você tenha, então, como provar. É ruim que seja por meio telefônico, porque você não tem como provar, salvo se você gravar a ligação. Pode gravar também. Pode gravar, pode gravar. Agora, se você não conseguir, então manda uma carta registrada dizendo que você se arrependeu da compra. Se essa carta for postada em 7 dias depois do recebimento, obrigatoriamente o fornecedor ele tem que desfazer a compra. Então, se for em cartão de crédito, ele tem que estornar ou te devolver o dinheiro. Em quanto tempo ele devolve esse dinheiro? Ele tem 10 dias para devolver esse dinheiro, né? É o que nós entendemos como sendo razoável. Pode ser que o estorno, se for no cartão, só venha na próxima fatura. Exatamente. Então, aí, 10 dias você não vai ter o dinheiro de volta em 10 dias, mas não vai estar debitado também. Exatamente. E você tem que postar novamente a devolução do produto, né? E o custo dessa postagem não é do consumidor. O custo dessa postagem é da empresa, ok? Então, eu tenho que devolver. Então, em 7 dias, eu digo para o fornecedor, olha, registradamente, eu não quero mais esse produto, eu quero desistir. Me oriente agora como eu faço para devolver. E ele tem que te devolver esse dinheiro e te orientar, né? Para mandar para qual endereço, ou se vai numa loja física e devolve isso, ele tem que falar como funciona. Tá, perfeito.
Pode colocar aí na nossa tela, marcosbernardini.com.br, porque aí quem está em casa, se tem dúvida, quer saber, já pode entrar lá no site do doutor. Então, www.marcosbernardini.com.br. Recebi o produto, 7 dias se passaram, e aí eu percebi que o produto não liga, que está com defeito, veio quebrado, mas eu não vi na hora. Sim. Porque algumas pessoas não estão em casa para abrir essa embalagem. Acaba passando, né? Passa esse tempo. Então, você só se dá conta, foi imediatamente após abrir a embalagem, mas 7 dias se passaram. Ou abriu, não usou, ou usou e não deu defeito, deu defeito no 10º dia. Enfim, depois. E nem precisa ser no 10º. O consumidor, ele tem o prazo de garantia dado pela loja, que normalmente 6 meses, 1 ano. Agora, se a loja não deu nenhum tipo de garantia, ainda assim ele tem garantia legal. 30 dias para bens não duráveis, né? Então alimento, qualquer tipo de coisa que vai então se deteriorar rapidamente. E 90 dias para bens duráveis, então uma televisão, um celular, alguma coisa nesse sentido que deve durar muito mais tempo, né? Então, se você não tem uma garantia superior a 90 dias, pelo menos 90 dias, a própria lei dá essa garantia para você. Então, nesse período, você tem direito de devolver o produto e pedir para que a empresa corrija esse vício, que resolva esse seu problema. E ela tem 30 dias para resolver esse problema. Não resolvido o problema em 30 dias, você tem direito de exigir um outro produto equivalente, você tem direito de exigir o mesmo produto ou o dinheiro de volta com correção monetária, né? Então, você pode ter essa opção. Você escolhe. Né? Então, você tem, a empresa, ela tem que receber de volta, não é? nesse período, e a partir do momento que você devolve para ela o produto para resolver aquele problema, ela tem 30 dias para resolver esse problema. Se ela não resolveu, aí o consumidor tem essas opções, inclusive pegar o dinheiro de volta, corrigido monetariamente, ou exigir um outro produto igual ou um outro que não seja igual, mas no mesmo valor. Não é? Se for maior, aí o valor você paga a diferença, mas aí você tem essa opção. Lembrar, então, de registrar tudo. Então, se é no período de 7 dias, assim que você viu o defeito, registrar sempre. Já se me fala, eu comprei na loja física, aí deu problema. Eu quero ir na loja, eu quero que a loja troque o produto. Se pode ou não nesse prazo que você falou de 90 dias. Tem telespectador na linha, Juarez fala conosco de Guarapari, Espírito Santo. Oi, Juarez, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Sabe o que? Minha filha está emocionada. Eu tenho 68 anos. Você está me ouvindo? Tô, pode falar. Eu tenho 68 anos e eu trabalhava e ganhava 2.000 e poucos reais. Aí, o que acontece? Eu tinha cartão de crédito, o banco me dava, oferecendo aquilo tudo, que você tinha conta boa, que era de muitos anos. Eu, há 6 anos atrás, 7 anos, houve um acidente comigo e eu fiquei encostado no NPS. Levou 5 meses para mim receber. Quando eu recebi os 5 meses, fui lá, paguei no banco uns troços exorbitantes. Aí, ao invés do NPS me aposentou, ao invés de me aposentar com salário normal, eu recebo, quando eu era encostado, era quase 2.000. Eu aposentado R$800, 880 que eu recebo por mês. E o banco começa mandando carta e mandando esse negócio pelo celular. Aí eu fui recebido do NPS de 2011. Você me perdoa que eu estou com um estado de nervo danado por causa disso, eu sou tremendo. Aí, minha filha, o caso é o seguinte, eu fui no NPS, o NPS puxou lá e disse que eu tenho 30 e poucos mil reais do erro deles, que eu vou receber do mês de 2011, que me aposentei, até 2012, para me receber em 2019. Eu peguei essa cópia, levei no banco. Como que eu posso pagar? O banco, eu devia 6.000, disse que eu devo 70. Dos 70, mandaram uma conta agora para me pagar 7.000. Eu mostrei a ele que eu ganho 840. Eu estava encostado e recebia quase 2.000. E eu estou aposentado com 800 e poucos reais. Então, em 17 meses, eu tenho 30 e tantos mil reais de diferença de salário.
Juarez, sobre essa questão da diferença do valor, aquele que você acha que é devido, do que você está recebendo agora, você já pediu uma revisão desse valor com um advogado previdenciário? Não, eu não pedi, eu não tenho advogado. Mas a gente pode pedir revisão da aposentadoria em qualquer tempo, se a gente achar necessário, se você julgar necessário. Eu sei que, não sei se você é especialista em direito previdenciário, mas eu acho importante lembrar quem está em casa. Juarez, e sobre a sua dívida, o doutor vai falar aqui também sobre aquilo que você... A negociação, né, do que a pessoa pode pagar e do que o banco exige, né? Obrigada, Juarez. Mantenha calma, porque sem saúde a gente não consegue ver essas coisas, parar e pensar direitinho naquilo que tem que fazer. Ninguém gosta de ficar na situação, mas é importante sempre levar de maneira mais leve, né, doutor? É verdade. Sobre a aposentadoria, a gente pode pedir revisão. Sim, pode e deve, não é? Então ele tem que consultar um advogado da área previdenciária. O advogado vai ver, então, se ele tem algum tipo de revisão pendente, vai dar entrada no processo, ele vai acabar ganhando esse valor, não é? Mas aí é melhor ele consultar realmente o advogado previdenciário ou uma associação. Eu não sei como ele se aposentou, não é? Mas existem associações que fazem esse tipo de serviço, então facilmente ele consegue acesso, não é? Quanto à mudança de valor, em que ele recebia um valor e que agora recebe outro, por conta disso se endividou, né? É uma fatalidade, é muito ruim, que infelizmente pode acontecer. A gente sabe que o débito que ele tem com o banco não veio por conta de uma posição dele, não é? A vida acabou impulsionando esse acontecimento. Agora, ele não tem que se desesperar, como você falou, não é? Então, ele não quer, o banco não quer receber da forma como ele pode receber. Eles vão realmente colocando juros sobre juros, então uma dívida de 7 mil, a hora que você vai ver está 70 mil. Então eu oriento ele a não pagar, né? É óbvio que ele não tem que deixar de viver, deixar de comer, deixar de subsistir por conta de uma dívida com o banco, porque esses juros são abusivos, são juros ilegais. Então ele tem que se acalmar, tentar negociar com o banco de forma razoável. Infelizmente os bancos não costumam dar essa oportunidade e ele tem que esperar. Se infelizmente passar 5 anos e o banco não entrou num acordo razoável com ele, essa dívida está prescrita. Então, o banco não pode mais cobrar ele, não é? Então, ele falou de 2011, eu não sei se a dívida era realmente em 2011. Se foi realmente em 2011, ela está para prescrever. Passados 5 anos da dívida, o nome dele tem que ser retirado do SPC e do Serasa, dos órgãos de proteção ao crédito, e ele não pode mais ser cobrado. É uma situação tão complicada, porque eu vou me preparar para dar um recadinho, mas o consumidor, então, a gente sempre quer achar uma maneira de parar aquela dívida de crescer, né? Porque senão juros, a gente não dá conta mesmo, né? E aí o pessoal propõe, né? Olha, eu posso pagar de tal forma R$50 por mês. E o banco não aceita. E o banco fala, não, dessa forma a parcela mínima é tanto. Exatamente. Né? Só que assim, exatamente para evitar que você fique para sempre com essa dívida, você tem na lei a possibilidade que essa dívida acabe com 5 anos. Então, ela fica lá, a dívida existe, mas depois de 5 anos, passados 5 anos da dívida, você não pode mais ser cobrado. Então, é para evitar que o consumidor ele fique por tempo indeterminado sendo cobrado por conta de uma dívida. Então, todos devem observar isso. Perfeito. Doutor, estamos quase encerrando o programa. Você falou das dívidas e da prescrição disso, que a pessoa não pode mais ser cobrada após 5 anos da dívida. Se as ligações continuam, os torpedos continuam, cabe indenização por isso? Cobrando da maneira que durante o prazo seria legal, então sem expor, falando realmente com a pessoa, cabe alguma indenização aí? É interessante essa pergunta, Denise, porque, na verdade, a dívida ela não pode ser cobrada judicialmente e o nome do consumidor não pode ser negativado em órgãos de proteção ao crédito, então SPC ou Serasa. Mas nada impede que você, por uma questão moral, venha quitar essa dívida depois de 6, 7, 8, 9 anos. Eu acredito que deva existir um histórico. O nome da pessoa sai do SPC, Serasa, mas não tem histórico, né? Não pode ficar. Banco costuma fazer
fazer o que a gente na prática chama de lista negra interna, né? O que é ilegal, não pode fazer. A partir do momento que passou aquele período, tem que limpar a vida pregressa. A pessoa pode virar persona não grata para o banco? Então não pode mais abrir banco. Ele não vai falar, né? Então o banco ele não vai falar porque ele sabe que é proibido falar isso. Então passou os 5 anos, ele limpou o seu nome, não pode renovar, né? Então antigamente os bancos renovavam, dava 5 anos, o SPC, que é um órgão à parte, ou o Serasa, ele tira automaticamente o seu nome de lá. O banco nem precisa tomar, o banco ou qualquer outro órgão, não é? Nem precisa tomar atitude, ele tira de lá automaticamente. Aí os bancos estavam renovando a dívida, então colocando como se fosse uma dívida nova após 5 anos. Nesse caso, cabe indenização. Hoje em dia eles não costumam mais fazer isso. Agora, a dívida existe, se você quiser pagar, tudo bem. Agora, vamos supor que foi um banco, não é? Eu não estou devendo mais, porque passou os 5 anos, não estou devendo no SPC e Serasa, estou com o nome correto, eu consegui organizar as minhas contas, nunca mais eu tive problema. Vou lá e peço um financiamento bancário, né? Peço um empréstimo, ou seja lá o que for. Eles não vão dar, mas ele não vai falar para você que é por conta de que você devia para o banco e você não pagou, porque se ele falar isso, cabe dano moral. Então eles não falam isso, falam assim, olha, o seu crédito não foi aprovado, nós examinamos bem e nós entendemos que não. Então ele não vai dizer, olha, porque você está numa lista negra aqui do banco, porque se ele fizer isso, aí cabe indenização. Então eles não falam isso, mas nós sabemos na prática que isso acontece, infelizmente. Agora, quando já houve o ingresso por meio judicial da cobrança dessa dívida, ela continua. Aí é judicial, aí é judicial. Agora, no seu entendimento, a chance de haver essa conversa, esse acordo, porque eles jogam lá no teto o valor da dívida, né? Então eles tentam recuperar os juros sobre juros, o máximo que na prática, o que a gente vê é que menos de 10% das dívidas são propostas ações, né? Eles não propõem ação exatamente porque eles tentam, né, exatamente, eles tentam com uma série de formas extrajudicial, né, fora do processo. Eles contratam cobradoras, empresas especializadas em fazer cobrança, eles negativam o nome da pessoa, eles ficam ligando, ou seja, eles fazem quase tudo. Se a pessoa não pagou é porque realmente não pôde. Aí ele vai entrar com uma ação, gastar com advogado, gastar com custas, gastar com oficial de justiça e de repente não recebe. Então eles não propõem ação. É muito difícil. Só se a dívida for muito alta, não é? 100, 200, 300 mil reais, aí na prática a gente costuma ver. Agora, quando as dívidas são menores, eles não propõem exatamente porque eles já receberam esse valor. O banco não é bobo e ele sabe que aquilo que ele está cobrando são só os juros. Então, ele não vai ter prejuízo. Ele vai ter prejuízo se ele propor a ação e gastar naquilo que ele já não recebeu. Então, ele não propõe a ação, não é? Mas aí ele fica sujo lá internamente no banco. Nós sabemos sobre essa questão dos endividados, né? Então, quem de repente não consegue fazer o pagamento ali, sobre as pessoas que fizeram o pagamento, já houve a cobrança de juros. Então, de certa forma, há um balanço ali, é que o banco chama de spread bancário, né? Então, quanto maior eu tenho o número de inadimplentes, mais sobe os juros, exatamente para que o banco não tenha, não tenha nenhum tipo de defasagem naquilo que ele recebe. Para terminar, vou fazer a pergunta aqui do Rogério Júnior. Ele diz, boa tarde. Minha mãe perdeu o celular no mercado. Eles não permitiram visualizar as imagens de segurança para facilitar na procura desse aparelho. Além disso, no dia que ela perdeu, não deixaram ela entrar no mercado. Ele tinha acabado de fechar. Como proceder? Hoje nós somos vigiados, né? É verdade. E aí a gente espera que no momento aí de necessidade a gente possa usar. Sim. Ela falou de perder um celular, algo simples, né? Podia ser por qualquer outro motivo. Claro. A gente não tem que ter acesso a essas imagens ou elas não necessariamente são protegidas. Elas são protegidas, até porque qualquer pessoa poderia de repente falar, olha, eu perdi o meu celular e pegar as imagens por conta de uma outra situação que a gente não sabe eventualmente qual seja, não é? Então, a empresa ela está certa em não fornecer essas imagens assim, só porque você alegou, muito embora a gente saiba que é verdade. Outras pessoas podem se utilizar desse artifício para outros interesses. Então, ela tem que fazer um boletim de ocorrência e aí o delegado pode solicitar essas imagens. Ou um juiz, né? Mas eu acho que na delegacia vai resolver com mais facilidade do que contratar um advogado. Então, vai na delegacia e fala, olha, eu perdi, eu gostaria que o senhor solicitasse as imagens. E aí o delegado solicitando, aí sim a empresa fornece. É uma proteção não só para a empresa, mas para todo mundo que está ali. Porque, de repente, a pessoa pega aquelas imagens ou sei lá o que eventualmente queira, não é? A gente tem que se proteger. Para ficar prático, a gente tem acesso às imagens. Sim. Só não
pedindo simplesmente, Pessoalmente. olha, eu quero as imagens, aí ninguém vai te fornecer, porque você também pode ser vítima com esse pedido aí de imagem, né? Então, a gente não sabe o interesse real, né? Tem prazo para fazer esse boletim de ocorrência e aí para o delegado? Porque algumas empresas guardam por 20, 30 dias essas imagens, depois elas são descartadas. Tem que fazer o mais rápido possível, né? Então, assim, eu não tenho um prazo específico para realizar a comunicação ao delegado, né? O boletim de ocorrência. Mas que seja o mais rápido possível, até porque a empresa pode, quando receber a solicitação do delegado, falar assim, olha, eu não tenho mais porque eu guardo por uma semana, eu guardo por um mês, e aí realmente o delegado não vai ter como obrigar a empresa a fornecer se as imagens realmente não existem mais. Fazendo tudo oficialmente, então, né, a gente formalmente a gente consegue ter acesso. Sim. Mas é preciso fazer dessa maneira para que a imagem não chegue para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Tem que proteger todo mundo. Porque, inclusive, o mercado ele pode acabar sendo responsabilizado se essa imagem acabar, sei lá, na internet ou em alguma mídia que não é autorizado por quem está sendo filmado. Perfeito. Ainda sobrou um tempinho para eu dar uma dica de peça de teatro para você que está em casa. É isso mesmo. Davi, o Rei. É uma peça teatral em cartaz nos dias 20 e 21, agora de novembro, às 8 horas da noite, no Teatro Brigadeiro, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 884, na Bela Vista, aqui em São Paulo. Tem o telefone aí também que você pode entrar em contato, 3107-5774, 0 operadora 11. Você consegue, então, ter mais informações. Dá uma pesquisada aí que você vai ver que a peça é muito legal. Davi, o Rei, a peça teatral. Lembrando, você que está por São Paulo, vai passear aqui, vai passar o feriado aqui, o fim de semana. Teatro Brigadeiro, Davi, o Rei, uma peça teatral imperdível para você. Vale muito a pena, dias 20 e 21 agora de novembro. Tá dada essa dica, então, para você que está em casa. Doutor, quero muito agradecer a sua presença. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer te receber aqui. Esse é um tema que eu particularmente adoro, porque quando a gente tem informação, né, então a gente se mune de informação. Sim, é muito importante. Para poder argumentar com as empresas, né? Nem deveria ser assim, não né? Deveria Mas ser. Infelizmente, se a gente não tem argumento para falar, olha, não é desse jeito, a lei fala que tem que ser assim, às vezes as pessoas acabam usando da nossa ingenuidade ou falta de conhecimento. Serviços que você não pediu. Sim, muito comum, né? Não é? Cobrar por boleto, não é? É ilegal, você não pode cobrar por boleto. Não pode ter diferença no valor pagando no boleto ou não? De jeito nenhum, não pode ter diferença. E até no dinheiro ou no cartão de crédito é comum, não é? Por conta do cartão de crédito ou mesmo de débito cobrar uma taxa, algumas lojas falam assim, olha, se você pagar em dinheiro é tanto, se você pagar no cartão é tanto. Não pode ter essa diferença. À vista e a prazo, sim. À vista e a prazo, mas à vista é inclusive no crédito em uma vez. Isso, aí não pode, não é? Então, se é à vista ou no cartão ou em dinheiro, aí não pode ter diferenciação. Volta. Com certeza. Volta pra gente conversar Imagina, ainda eu que agradeço, vai ser um grande prazer estar aqui de volta. Prazer é meu. Muito obrigada, viu, doutor? Doutor Marcos Bernardini, advogado, hoje falou um pouquinho mais para nós sobre os direitos do consumidor. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau.